todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. A celebração dos casamentos 2026, aonde muitos casais consagraram suas vidas sentimentais no altar, diante de Deus. Selaram essa aliança para que Deus seja o centro dessa união e para que então Deus seja o guia desse casamento. Graças a Deus que deu tudo certo. E agora vamos para a segunda etapa, a outra etapa. Você, amigo, amiga que casou, agora você deve cuidar dessa mulher que está do seu lado, desse homem que está do seu lado, cuidar do seu lar, ser aquela mulher proativa, aquele homem que cuida, que ama, que dá o melhor para a sua família. É isso que nós pretendemos fazer e ser dentro do casamento. Agora, isso é possível quando você valoriza a fé no altar. Isso é possível quando você dá a vida para Deus. Quando você se entrega de corpo, alma e espírito. Não adianta casar se Deus não for o centro do seu casamento. Se o Espírito Santo não for o guia do seu casamento. Muitos até casam, mas depois de uma semana começam os problemas. Depois de um ano vem o divórcio. Muitos até casam, mas não são felizes porque Deus não está no centro desse lar, no centro desse casamento. E o que nós queremos, meu amigo e minha amiga, é que Deus esteja no seu lar, no seu casamento, conduzindo você e a sua esposa, a sua família, os seus filhos. Quando Deus habita em um lar, aquele lar se torna um pedacinho dos céus. Mas é você que tem que trazer Deus para o seu casamento. Deus não vai interferir, Deus não vai obrigar, Ele não vai ser entrão no seu lar. Não. Deus, Ele pede permissão. Deixa eu entrar no seu casamento. Deixa eu entrar no seu lar. E quando você permite, Ele entra e Ele abençoa. Por isso estamos vivendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é a oportunidade que todo ser humano tem para consagrar sua vida a Deus, santificar a sua vida a Deus, colocar a vida no altar, colocar a vida nas mãos de Deus. O jejum de Daniel é a oportunidade para aqueles que desejam receber o Espírito Santo e se tornarem novas criaturas. O foco principal do jejum de Daniel é trazer para as nossas vidas o reino de Deus. E quando o reino de Deus habita no ser humano, todas as áreas da vida da pessoa mudam, se transformam, inclusive o casamento. E é isso que Deus Ele quer e vai fazer na sua vida, meu amigo e minha amiga. Falando sobre o jejum de Daniel, eu quero meditar com o Senhor o livro de Salmos, capítulo 1. A partir do versículo 1, traz uma lição valiosíssima a respeito de como devemos conduzir a nossa vida espiritual, como devemos nos relacionar com Deus. É muito forte. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? O conselho dos ímpios é toda a voz negativa desse mundo. O reino desse mundo tem as suas vozes. O reino desse mundo tem a sua palavra. E há quem se conduz de acordo com as vozes desse mundo, com a palavra desse mundo, do reino desse mundo. Mas bem-aventurado é aquela pessoa que não se conduz de acordo com as vozes do reino desse mundo. O que vem a ser bem-aventurado? É feliz, é ter paz na alma, é ter vida dentro de si, é ter tranquilidade no teu espírito.
Você saber que nada lhe acusa, nada lhe atormenta. Você vai para a cama em paz, acorda em paz e ainda assim tem certeza da salvação da própria alma. Uma pessoa como essa, ela é bem-aventurada, ela é feliz. Que é isso que significa. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí diz, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O mundo em que nós vivemos é um mundo onde estamos rodeados de pecadores, de escarnecedores, de pessoas que trazem até nós coisas e pessoas e situações que nos fazem desagradar a Deus, que nos fazem nos desviar da fé e que muitas das vezes essas coisas acabam tirando a pessoa da presença de Deus e a pessoa, coitada, se perde nesse mundo. Mas aqui está dizendo o seguinte, se você é aquela pessoa que foge desse tipo de coisas e pessoas, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz. E durante os 21 dias do jejum de Daniel, o nosso objetivo é fugir da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores, não se deter na comunhão dos ímpios, porque são as vozes desse mundo que faz com que você não se fortaleça em Deus. Então, durante os 21 dias, você se afasta disso. Você se blinda desse tipo de pessoa e desse tipo de coisas, para que você então receba o dom gratuito de Deus, que é o Espírito Santo. Aí, continuando, diz, antes, já que você se afasta dessas coisas e dessas pessoas, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não basta apenas se afastar das pessoas e coisas que te tiram da presença de Deus, mas você precisa também se focar naquilo que vai transformar a sua vida espiritual, que vai fortalecer a sua vida espiritual. Então, vem aí o prazer de meditar na palavra, de ouvir a voz de Deus, né? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus, ali estamos focados na voz de Deus. E esse prazer, você deve tê-lo ou tê-la dia e noite. Dia e noite você está ali focado na palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você medita na palavra de Deus, você tem sempre uma direção, você tem sempre uma luz de como se guiar, como andar, como viver. Há momentos na sua vida que você tem problemas e você não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Porque você está na escuridão, você está nas trevas. E por estar nas trevas, você não tem a visão de Deus para a sua vida, para os seus caminhos. Mas quando o Espírito Santo está na sua vida, porque ele lhe dá a direção, você sempre saberá o que fazer. Você sempre saberá como se guiar em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Você saberá agir, você saberá o que falar, você saberá como se comportar. Você, mulher casada, o teu marido não lhe entende, o teu marido cria problemas dentro do seu lar e chega um momento que você diz, eu não sei mais o que fazer. Mas com Deus você saberá. Você terá a direção de como agir e reagir a todo tipo de situação. Você, homem que hoje enfrenta problemas econômicos, problemas familiares, problemas de ordem,
profissional e até espiritual. E você diz, eu não sei mais o que fazer. Mas preste atenção. Com Deus, com o Espírito Santo na sua vida, você saberá sim, porque Deus lhe dará sempre uma direção. Para isso, você precisa meditar na palavra, ouvindo a voz de Deus de dia e de noite. Isso significa que você está ali focado 24 horas, com os teus pensamentos em Deus, com os teus pensamentos voltados às coisas do alto, às coisas de cima. As coisas de baixo nos desanimam, mas as coisas de cima nos levantam, nos motivam, nos fazem ser pessoas motivadas, alegres, pessoas para cima, pessoas ativas. É isso que Deus ele quer fazer. Aí, meditando de dia e de noite, estando focado 24 horas nas coisas espirituais, já no versículo 3 diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que forte. Primeiro começa dizendo, se afasta de tudo que é errado. Se afasta de tudo que não presta. Se afastando de tudo isso, segundo passo, agora medita. Medita na palavra. Ouça a voz de Deus. Se foca no espiritual. Busca o Espírito Santo. Viva o jejum de Daniel, os 21 dias, rumo ao Pentecoste. E o terceiro passo, vem o resultado. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas nunca vão secar, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui, meu amigo e minha amiga, você tem a resposta dos problemas que você tem enfrentado. Você tem a resposta das dúvidas, dos medos que você carrega dentro de si. Está tudo diante de você. Tudo está aqui diante de você. 3 coisas, 3 pontos, objetivo, claro, sem dificuldade de se entender. Primeiro, se afasta do pecado. Segundo, se aplica em obedecer e ouvir a voz de Deus. E terceiro, vem o resultado. Ser uma árvore plantada junto a ribeiros, porque a água é vida. E essa água é espiritual. Essa água é a representatividade do Espírito Santo na sua vida, meu amigo e minha amiga. E quando você faz isso, não tem como você não ter a luz de Deus na sua vida. O jejum de Daniel, ela tem os seus resultados. E quando as pessoas vivem, fazem, se entregam, elas colhem os resultados do jejum de Daniel. Daqui a pouco eu vou colocar o testemunho do Rosário, que teve uma experiência com Deus, buscando o Espírito Santo, se entregando 100% no altar. Mas antes, vamos a esse pequeno resumo do jejum de Daniel, que mostra que quando as pessoas de fato se entregam, há resultado nesse sacrifício. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.